Bom dia, oitavo ano. Hoje, a nossa aula, nós estaremos falando um pouco mais sobre o ciclo menstrual, tá? Sobre a ovulação, a importância dos hormônios, tá? Então, acompanhe comigo lá na página 17. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês aqui. Nós vamos focar mais na explicação agora. Depois eu vou tirando as dúvidas de vocês ao final, tá? Não vou acompanhar aqui junto com o bate-papo para a gente não se perder. Ok? Então, sempre que eu der uns intervalinhos, eu vou perguntando se tem dúvida. Então, vou lá na página 17 comigo. Primeiro, antes de já falar do ciclo menstrual, eu queria voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre os ovários. E na aula passada, eu lembro que eu até falei, não, deixa que eu falo dos ovários na semana que vem, quando eu for falar de ciclo menstrual, que vai ser melhor, tá? Vamos lá, então. Os ovários, eles vão admitir a mesma função que os testículos no sistema genital masculino, tá? Eles vão produzir os hormônios sexuais e os gametas femininos. Nós chamamos os gametas femininos, as células reprodutivas femininas, de ovócitos secundários, tá? A forma correta de se chamar o gameta feminino, ovócito secundário. Muitas pessoas chamam de óvulo, tá? Ah, professora, sempre achei minha vida inteira que fosse óvulo. O óvulo, é como se fosse uma forma popular de chamar o gameta feminino. E ovócito secundário, uma forma mais científica, tá? Então, é mais correto, dentro da ciência, chamar de ovócito secundário, ok? Até sofrer toda a maturação, esse ovócito ele fica lá dentro dos nossos folículos ovarianos, ok? Aproximadamente uma vez por mês, um ovócito é liberado. Isso quando a mulher atinge a puberdade, chega na adolescência. Lembra que a gente comentou? Então, quando que eu sei que a mulher está ovulando? Quando ela menstruou pela primeira vez. Vocês vão ver que existe uma relação direta da menstruação com a ovulação, mas não é a mesma coisa, tá? São processos que acontecem se relacionando, mas não é a mesma coisa. Ah, a mulher está ovulando quando ela está menstruando? Não. A menstruação é um processo que vem após a ovulação, ok? Não vamos esquecer disso. E a ovulação, ela vai acontecer, então, por volta de uma vez por mês, tá? E esse óvulo ele vai ser liberado lá de um dos dois ovários. A mulher tem dois ovários, tá? A tubuterina e esse ovário vai lá para a tubinha uterina. Se houver relação sexual, certo? E tiver a ejaculação para o espermatozoide atingir o útero, pode haver o encontro do espermatozoide com o óvulo, que é a fecundação. Após a fecundação, vai dar origem à gravidez, o embrião, certo? Se caso isso não acontecer, esse ovócito secundário, ele vai ser degenerado, ele vai ser liberado, tá? Juntamente com a descamação do útero, que nós vamos ver que é o ciclo menstrual, tá? Ao contrário do que muitos pensam, só mulher que tem que saber de ciclo menstrual. Não, os homens também precisam saber, precisam conhecer, porque existe uma relação direta também com o período fértil da mulher, tá? Então, isso é importante que todos nós saibamos entender o ciclo menstrual. Não é uma matéria que só a mulher tem que aprender, porque a mulher que menstrua. Ah, o homem menstrua, então para que ele precisa saber de ciclo menstrual? Precisa sim. Quando ele tiver relação sexual com a mulher, por exemplo, através do ciclo menstrual, é possível saber, por exemplo, o período fértil, tá? Então, a prevenção, dos métodos contraceptivos, o uso do método contraceptivo, então, é necessário saber, sim, tá bem? Estudar o ciclo menstrual. Vamos lá, então, turma. É muito simples, só que muitas pessoas confundem o ciclo menstrual, tá? Ó, vocês estão falando lá no bate-papo. Vocês vão perder o foco, tá? Se tem algum colega falando lá, deixa falando. Presta atenção em mim.
Eu fechei até o bate-papo aqui para não perder o foco. Depois eu vou abrir e vou ler o que vocês têm para falar, tá? Que senão vai perder o foco. Eu queria muito que vocês prestassem atenção aqui, porque é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Acompanhe junto comigo. Esse esqueminha aqui ele vai ser muito importante para a gente entender, tá? Então, ó, o ciclo menstrual inicia-se com o primeiro dia da menstruação. Então, quando que eu começo a contar o ciclo menstrual? A partir do dia que você menstruou pela primeira vez, tá? Isso eu tô falando, tá, turma? Eu menstruei pela primeira vez com 15 anos de idade. Depois, todos os seus ciclos, eles vão ser iniciados a partir do primeiro dia da menstruação, ok? Por exemplo, existe até um aplicativo, hoje em dia, o iPhone, por exemplo, ele tem essa opção de você menstruar, você colocar lá, dia 15 de agosto foi o dia da minha menstruação, iniciou a minha menstruação. Ele vai calcular o seu período fértil e ele vai falar provavelmente qual vai ser o dia da sua próxima menstruação, para você não ser pega de surpresa, tá? Então ele até manda uma notificação para você que você está próximo a iniciar um novo ciclo menstrual. É muito interessante isso, tá? Porque tem mulheres que não tem sinal nenhum que vai menstruar ou não. Então é interessante. Então vamos lá. Quem regula o nosso ciclo menstrual? Hormônios. O hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que eles são produzidos lá pela hipófise. Lembra que nós estudamos isso? Lá no 6º ano, né, uma glândula que vai controlar aí a liberação desses hormônios. E pelos hormônios também, o estrógeno e a progesterona, que são produzidos pelos ovários. Ou seja, o nosso ciclo menstrual ele é totalmente controlado por hormônios, tá? Por isso que muitas mulheres, nesse período, né, de ciclo menstrual, ela fica, às vezes, mais sensível, às vezes fica mais irritada. Professor, então, a TPM não é papo, não é balela, não? Não é balela, não, tá? Tensão pré-menstrual. E, às vezes, a mulher nem sabe que tá com TPM. Eu vou confessar para vocês, eu não tinha TPM, não tinha. Minha menstruação vinha normalmente, eu nem sabia que estava em menstruação. O máximo que me dava era uma cólicazinha, tomava um remedinho ótimo. De um tempo para cá, eu tô tendo uma TPM que nem eu tô me conhecendo. Tô ficando brava, tô ficando chorosa, começo a falar, já começo a chorar. Aí, no outro dia, minha menstruação vem. Eu falo assim, gente, não é possível. Eu não tinha TPM e agora eu tô tendo. Então, assim, a quarentena me fez ter TPM, coisa que eu não tinha. Tá? Tô confessando isso pra vocês. Eu vou descobrir que é quando a menstruação vem. Eu falei, gente, agora eu entendi o show que eu dei ontem. Dando show, de chorar, ficar triste. Aí eu, tá, era menstruação. Então, turma, mexe muito com os nossos hormônios, tá? Então, os meninos tenham paciência com as mulheres nesse período, com as mamães. Às vezes a mãe fica ignorante, fica brava, né? Aí pensa que não. Você fala assim, nossa, minha mãe tá tão grossa. Às vezes a mãe tá na TPM. Então tem que ter paciência, porque é um negócio estranho, tá? E o nosso ciclo, turma, ele dura cerca de 28 dias, tá? Então, você menstruou hoje, aqui, ó, observem comigo esse esqueminha aqui, vai ser fácil de vocês entenderem. Você menstruou hoje, ele vai durar por volta de 28 dias. Professora, posso considerar um mês? Não, 28 dias, tá? Isso eu estou falando para mulheres que têm um ciclo menstrual regular. Isso é muito difícil acontecer na adolescência, tá? Na adolescência, o ciclo geralmente é bem desregulado. Às vezes a menina menstrua uma vez, no outro mês ela não menstrua, ou às vezes menstrua 2 vezes no mês, acontece de ovular 2 vezes também, tá? Se tiver muito irregular, ou o fluxo sanguíneo for muito intenso, ou a cólica estiver muito forte, é interessante procurar um ginecologista para ver e controlar isso aí, que fica mais confortável para a menina também, tá?
porque nesse período o seu corpo está se adaptando ainda, né, a esse processo que vai estar acontecendo. Então, por isso que costuma ser desregulado, ok? E é nessa época, né, que a mulher tem maior chance de engravidar. Quando? No período fértil. Qual é o período fértil? Turma, é esse cálculo que eu preciso ensinar vocês a fazer, tá? A menina menstruou pela primeira vez. Olha aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Por volta do 14º dia após a primeira menstruação. Menstruo hoje, eu vou contar 14 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, provavelmente ela estará ovulando. A gente conta o período fértil 3 dias antes a esse 14º dia e 3 dias depois. É o período que a mulher poderá estar ovulando. Nesse período, por exemplo, é o período que a mulher não quer engravidar, ela não tem que ter relação sexual ou ter relação sexual fazendo uso de camisinha. Ah, professora, e quem toma pílula? A pílula ela vai controlar essa ovulação. A gente vai estudar isso depois, tá? O período fértil, na verdade, ele não deve ser usado para evitar a gravidez. Ao contrário. Para que serve o período fértil? Ah, eu estou querendo muito engravidar. Muito mesmo engravidar, eu estou com uma dificuldade tremenda de engravidar. Você vai ao médico, olha só, eu estou querendo muito engravidar, mas eu estou tendo relação sexual, não estou conseguindo, acho que eu estou com algum problema na minha ovulação. Aí o médico vai falar, vai te ensinar a calcular e falar assim, ó, seu período fértil é esse dia. Vamos supor que eu menstruei dia 1º de agosto. Dia 14, provavelmente, eu vou estar ovulando. Então, é o período que eu tenho que ter relação sexual sem o uso da camisinha para tentar engravidar. Muitas mulheres fazem o contrário. Querem calcular o período fértil, né? Para quê? Ah, nesse período aqui eu não tenho relação sexual. No restante eu tenho, sem o uso da camisinha, que eu não vou estar ovulando. Aí é a hora que vem a surpresinha, você às vezes ovula 2 vezes no mês e engravida. Esse método que eu falei com vocês de calcular o período fértil é um método muito antigo que se usava, que era o método da tabelinha. Você calculava qual era o período fértil, não tinha relação sexual somente naquele período e no restante do ciclo menstrual podia ter relação sexual sem uso de camisinha. Isso, tá, turma? Estou falando ali com seu marido, certinho, bonitinho. Porque a gente sabe que o uso da camisinha, ele previne também as doenças sexualmente transmissíveis. É de extrema importância o uso da camisinha. Nós vamos falar de tudo isso ainda, tá? Só que é um método seguro? Nem um pouco. Primeiro que as mulheres costumam não ter um ciclo menstrual muito regular. Então, esse cálculo às vezes não bate, tá? E segundo que a mulher pode ovular mais de uma vez no mês. Às vezes ela liberou um óvulo de um ovário, liberou outro de outro, naquele mês ela menstruou 2 vezes, então não é nem um pouco seguro, tá? Agora, eu só queria saber de vocês se vocês entenderam como calcular o período fértil. Deixa eu só abrir aqui o bate-papo para eu ver o que vocês estão falando. Ó. Isso, o ovário, Caio, ele não fica para fora igual os testículos, tá? Ele fica dentro do útero. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Deixa eu ver aqui se a apostila traz. A apostila traz. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Mostrando onde que ficaria o ovário, tá? Isso, ó. Tem casos, turma, de meninas que na adolescência geralmente é pega de surpresa com a menstruação mesmo. E o fluxo, às vezes, é muito intenso, tá? Isso acontece. Só que é necessário procurar um médico, realmente tomar um remédio para diminuir esse fluxo e controlar o ciclo menstrual.
porque é desconfortante a mulher ser pega de surpresa na menstruação, tá? Então é interessante fazer o acompanhamento direitinho, também para evitar cólica, porque a cólica é algo extremamente desconfortante. Tem meninas que sentem muita dor, tá? Então, assim, tem meninas que no período menstrual tem que ficar praticamente de cama, tá? Isso mesmo, Rebeca. O nosso útero, ele tem aproximadamente o tamanho da nossa mão fechada. Exatamente. Quando a mulher está grávida, né, todo o período gestacional é feito dentro do útero. Esse útero, ele dilata ao ponto de caber um bebê, tá? Mas olha só, vamos focar aqui. Vocês entenderam o ciclo menstrual? Ó, como que eu calculo o período fértil? Menstruou no dia primeiro aqui, por exemplo. Eu vou contar 14 dias a partir desse dia. No 14º, provavelmente a mulher estará ovulando, tá? Cuidado que menstruando é uma coisa, ovulando é outra. 3 dias antes e 3 dias depois é considerado o período fértil, tá? Ou seja, o período em que provavelmente a mulher estará ovulando. Fala, Matheus. Oi, bom dia, professora. Bom dia. Eu tenho uma pergunta, não sei se ainda chamam hoje em dia de histeria feminina. É assim que nós chamamos hoje em dia? De quê? Histeria feminina. O que você quer dizer? Vamos ver se eu conheço. É porque dizem que quando o útero da mulher fica solto acima da região masculina, ela tem assim, um apetite sexual maior e dão o nome de histeria feminina. Eu não sei, ainda estão dando o nome de histeria feminina, posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. Eu desconheço, Matheus. Falar a verdade, eu desconheço. Sim, porque teve uma época em que essa doença era até, não é uma doença, era uma fase até desconhecida da mulher, em Aham, que ela apresentava algum tipo, uma espécie de órgão que aumentava o seu apetite sexual, entende? entendi. É Aí, porque, na verdade, a mulher, né, é aquilo que eu falei com vocês em relação ao prazer, né? A mulher, o órgão de prazer da mulher é o clitóris, né, e o canal vaginal. É o local em que. Então, não sei se tem relação direta com o útero, não. pode não ter também, pode não É, ter, né? também. Entendi. Deixa eu ver. Não entendi. Vamos fazer o seguinte para ver se vocês entenderam como calcula o período fértil. Vamos fazer um teste aqui. Hoje é dia 20 de agosto. Vamos supor que eu tenha menstruado hoje. Provavelmente, qual é o meu próximo dia que eu estarei ovulando? Vai lá para eu ver, calcula para mim aí. E coloca para mim no privado, tá? Estou falando dia 20 de agosto. Vai lá, abre o calendário de vocês e calcula. Ó, já tem gente colocando resposta aqui. Não tem como ter feito o cálculo ainda, hein? Vamos lá. Tá aparecendo aqui, hein? E qual seria o período fértil? Vocês colocaram a data que provavelmente eu estaria ovulando. E qual seria o período fértil? Período. Eu conto o dia que eu menstruei, tá? Eu menstruei dia 20, eu tenho que contar o dia 20. Vocês não estão contando o dia 20. Vocês estão contando a partir do dia 20. Tem que contar o dia 20. Vocês vão ver que vai dar diferença.
Botei o calendário aí. Vocês estão vendo o calendário na tela? Ah, tá aparecendo só para mim. Então, abre o de vocês. Então, vamos juntos. Está saindo um monte de período diferente aí. Vamos calcular, gente. Não tem como. Vocês vão contar 14. Tem como errar isso? Ó, menstruei no dia 20, certo? Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, primeiro, ó, dia 2 eu vou estar ovulando, provavelmente, não é isso? 2 de setembro? 3 dias antes do dia 30, certo? 3 dias depois, até o dia 5. Essa semana aqui, eu posso considerar do dia 30 de agosto ao dia 5 de setembro, que eu estarei no meu período fértil, certo? Entendidos? Geralmente, vocês costumam falar assim, quando eu pergunto, período fértil. Ah, o período fértil é 3 dias antes, 3 dias depois. De quê? Da menstruação? Se for da menstruação, eu menstruei aqui, ó. 3 dias antes, 3 dias depois eu vou estar ovulando? Então, tem que falar de quê? Da ovulação. Se eu fizer essa pergunta, como tem que ser a resposta? Após o primeiro dia da menstruação, certo? Conta-se 14 dias. Nesse 14º dia, é provável que a mulher estará ovulando. 3 dias antes e 3 dias depois, a esse 14º dia, é o período fértil. Por que 14? Porque é uma metade de 28, metade do ciclo menstrual, tá? A apostila, ele tá colocando dois dias, né? Só que eu considero 3. Eu prefiro colocar 3 para ficar mais seguro. Sempre coloco 3 dias antes, 3 dias depois, ao 14º dia após o primeiro dia da menstruação, tá? Acho mais seguro. Sabe por quê, turma? Tem um detalhe. O espermatozoide ele fica vivo dentro do útero da mulher até 3 dias. Se ela não ovulou aqui, ela não ovulou dia 14, mas ela teve relação sexual aqui, certo? E o espermatozoide está vivo ali dentro. Até aqui, ó, se ela ovulou até dia 17, ela engravida, tá? É o que cai nos próximos dias depois do dia 16. Isso, após esse período, subentende-se se eu estiver considerando um ciclo menstrual, tá? Porque a mulher pode ovular mais de uma vez, não esqueçam disso. Ela não vai engravidar porque ela não tem óvulo ali. Então, ela não vai engravidar, ela já liberou o óvulo. Entendeu? Tem pessoas, turma, que... por isso que eu falo, eu dei o exemplo para vocês da menina que, né, que eu conheço aqui. Falou assim, não, eu não estou menstruando, então eu não estou ovulando. Às vezes ela já ovulou e vai menstruar depois. Porque o que é a menstruação em si? Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Então, ó, peraí, deixa eu só finalizar aqui. No período da ovulação, há maior produção de estrógeno e de hormônio luteizante. O nível elevado de progesterona mantém o endométrio íntegro. Vou mostrar para vocês o que é o endométrio. Preparado para uma possível gravidez. Lembra que eu falei com vocês que todo mês o útero da mulher se prepara para receber o embrião? Ele vai lá e arruma a caminha para receber o embrião? O que é esse arrumar a caminha? É o endométrio sendo produzido. Quando não tem a fecundação, o que vai acontecer? A produção de progesterona cai, porque progesterona é o hormônio lá da gravidez, lembra?
Ela tem que estar alta se a mulher estiver grávida. Não engravidou, não teve fecundação, cai progesterona, certo? E é nesse momento que a menstruação vai se iniciar, que é o que? A descamação do útero. É nesse momento que vai haver o sangramento. Esse sangramento, ele pode durar de 3 a 7 dias. Isso varia também de mulher para mulher. Mas, se estiver prolongando muito, lembra que eu falei com vocês? Prolongando muito, procurar o médico, tá? A nova menstruação vai marcar o nível de o início de um novo ciclo. E esse processo ele vai se repetindo. Se repetindo, até chegar à última menstruação, que é a famosa menopausa. Por volta dos 50 anos de idade. Também varia de mulher para mulher, tá? O que é isso? Quando a mulher liberou todos os seus ovócitos e ela não é mais fértil, ela não consegue mais engravidar após a menopausa, tá? Quem vai dar o aval para a mulher que ela não engravida mais? O médico. Porque tem, no final dos ciclos menstruais, lá próximo aos 50 anos, as menstruações começam a ficar intervaladas. E a mulher acha que ela já está na menopausa, mas ainda está menstruando. Então, quem vai fazer isso é o médico medindo os níveis de hormônio, tá? Então, observa agora esse desenho que eu coloquei para vocês aí. Observa aí para o bate-papo lá por enquanto, que eu não vou acompanhar agora, depois eu olho. Ó, aqui, vamos calcular aqui a mulher, isso aqui é o endométrio, tá? É aquilo que eu falei, é a caminha do útero, sendo preparado para segurar o embrião, ok? Houve menstruação aqui. Então, ó, o primeiro dia da menstruação, tá? O ovócito não foi fecundado. Ela liberou o ovócito, tá? Não foi fecundado, então não tem necessidade do endométrio. Ela não engravidou. O que vai acontecer? O FSH inicia o desenvolvimento de um novo ovócito. Lembra que eu falei com vocês? Todo mês a mulher vai estar liberando o ovócito. E o endométrio, ó, ele liberou a menstruação, menstruou. Só que, como vai ser produzido, vai ser liberado outro ovócito, o endométrio volta a ser formado, ó. Tá vendo? Voltou a ser formado. Repara que no 14º dia, ó, níveis elevados de estrógeno e LH ocasionam o aumento dos vasos sanguíneos e a ovulação. Ovulou de novo, 14º dia. O endométrio todo preparado para receber o ovócito fecundado. Não houve gravidez, novamente vai descamar, vai voltar para cá, ó. Descama, certo? E libera o endométrio novamente. Então, quando não há gravidez, esse ovócito ele vai ser degenerado e liberado, jogado fora mesmo pela menstruação, ok? Por isso, turma, que a gente sente muita cólica, porque o nosso útero ele está descamando, ele está perdendo uma camada. E o útero, ele realmente ele vai contrair para esse sangue sair. Por isso que muitas mulheres sentem muita cólica, ok? Ó, tô falando e vocês permanecem lá no bate-papo, vai ter dúvida, tá? Porque senão vai ficar difícil acompanhar. Parece que é muito simples, mas vocês confundem muita coisa. Vou voltar lá e vou ouvir vocês agora. Isso. Professora, se a mulher tiver relação sexual menstruada, tá? Ela vai engravidar? Não. Por quê? Porque ela está descamando o seu útero, ela está liberando, jogando fora o óvulo, tá? Sim. Como que se confirma se está ou não na menopausa? Fazendo os exames de teste de hormônio, tá? Isso, Matheus, assim até engravidar. Se o ovócito for fecundado, aí por isso que para a menstruação. Já repararam? Primeiro sinal de que a mulher engravidou, menstruação atrasa. Por quê? O endométrio não vai ser jogado fora. Porque se ele for descamado, ele vai liberar o embrião também. A chance de perder o neném é grande. Ah, professora, mas minha mãe, minha tia, uma pessoa que eu conheço, estava grávida
e menstruava. Gravidez de risco, porque ela está liberando o endométrio, a chance de ela abortar é grande, tá? Então, me perguntaram aqui sobre aborto espontâneo. O aborto espontâneo, turma, se o seu organismo liberou esses embriões, é porque algo não estava saudável para o desenvolvimento desses embriões. O seu corpo, evolutivamente, optou por eliminar os embriões, tá? Então, isso é um comportamento natural do corpo, ok? Ou às vezes o útero não estava preparado para receber os embriões, ou era algum problema com os embriões. Vou falar também, tá? Sobre métodos contraceptivos nós vamos falar depois, tá? Senão a gente vai embolar os conteúdos. Entenderam aqui como que acontece a menstruação? Só isso. Hoje é só isso. Ciclo menstrual, menstruação, hormônios, endométrio. Porque senão, turma, mistura muitas coisas. Os métodos contraceptivos, por exemplo, eu quero passar uma pesquisazinha para vocês estarem fazendo, para vocês estarem conhecendo os métodos, antes de eu falar, tá? Quando ocorre uma morte, né, de um bebê dentro da barriga, tá? Que o Matheus me perguntou aqui, é necessário fazer uma cirurgia o quanto antes para tirar o bebê, tá? É feita uma cesariana mesmo, tá? E o que pode levar, professora, à morte? Diversos fatores. Às vezes é até uma doença que a mãe contraiu na gravidez, tá? Eu já tive o caso de uma amiga que ela pegou toxoplasmose, que é aquela doença, né? Que às vezes come fruta, verdura mal lavada, que todo mundo associa ao gato, né? Nós já estudamos isso. Mas não tem tanta relação direta com o gato. Ela pegou toxoplasmose, a neném dela estava com 6 meses já, ela teve que fazer uma cesariana. Foi, né, Rayane? Mas provavelmente estava bem bebezinho. Estava bem no início da gravidez, aí é o aborto espontâneo. Mas quando já está o feto formado, tem que fazer mesmo uma cesariana. Nossa, foi muito triste mesmo, Júlia, porque o neném já tinha morrido já fazia um tempo, né? A neném dela não tinha o costume de mexer e demoraram um pouquinho para identificar, né, que estava morta e começou a entrar em decomposição, né, dentro do corpo dela. Complicado. Aí tentaram expulsar ainda por parto normal para não fazer corte, né, e não correr o risco de nascer, de infeccionar a mãe, mas tiveram que fazer cesariana. Mas graças a Deus deu tudo certo. Com certeza. Para a mulher, nossa, é algo muito complicado, uma fase muito difícil para a mulher. Tá bom? Alguma dúvida sobre esse assunto? Entendidos? Teve uma mulher que teve 5, né, aqui no estado. 5 de uma vez. Eu lembro. Nós vamos falar sobre gravidez ainda, vamos falar de gêmeos, tá? Por isso que eu quis separar, turma, os conteúdos para a gente não embolar, tá bom? Vou só finalizar a nossa gravação para a gente ficar. Eu vou conversar com vocês aqui.